Olá, eu sou Cledson Bernardo e está no ar mais um Atitude Sustentável SA, o espaço para falar sobre a agenda ESG e ajudar a sua empresa a se tornar mais sustentável. A pandemia acelerou uma transformação que já estava em curso. Pesquisas recentes mostram que mais de 70% dos profissionais preferem modelos de trabalho híbridos ou remotos. Ao mesmo tempo, a ascensão da inteligência artificial promete automatizar até 30% das tarefas atuais na próxima década, exigindo uma requalificação massiva da força de trabalho. O S e o G do ESG, que trata do capital humano e da governança corporativa, nunca foram tão importantes para a sobrevivência e a relevância dos negócios no século XXI. E para nos ajudar a navegar nessas mudanças, eu chamo Lina Nakata, pesquisadora e professora da FIA, com uma vasta experiência em análise de tendências e comportamento organizacional. Lina dedica-se a estudar como as empresas e os líderes podem adaptar-se para criar ambientes de trabalho mais humanos, produtivos e preparados para o futuro. Olá, Lina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É muito bom tê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Lina, para começar, vamos contar um pouquinho da tua trajetória no mercado de trabalho. Tudo bem, minha formação é em administração e eu, como sempre gostei de estudar, continuei, fiz mestrado e doutorado também na área de administração, com ênfase em gestão de pessoas. E quando eu escolhi essa área era porque eu via muitos desafios. Porque pessoas são sempre imprevisíveis, e são surpreendentes, para o bem e para o mal. E nesse sentido, eu vi, pesquisando sobre os vários processos que a gente vê principalmente nas áreas de recursos humanos, que algo me chamava a atenção, Então, nesse meio de caminho, eu fui vendo oportunidades nas partes de diversidade, principalmente equidade de gênero. E aí eu vi também que tinha muitas possibilidades em expandir, que as empresas conseguem, à medida que trabalham com ESG, trabalham com responsabilidade de uma forma geral, também conseguem resultados, E é isso que me fez enxergar possibilidades, mas também, sempre gostei de outras áreas, então também me dedico bastante ao campo da educação, leciono, faço pesquisas, tenho uma atuação com a Angrade, que é a Associação dos Cursos de Administração no país, e também faço parte da PWN, que é uma associação global para o desenvolvimento de mulheres. Então essas são as minhas causas, de uma forma mais ampla. E trabalho com pesquisas que vão dizer muito sobre o que as organizações fazem, mas também como que os colaboradores pensam sobre tudo isso. E olha só, pensando nisso, nessa nova economia, qual a tua visão sobre ela e como ela vem transformando o mercado? A nova economia é aquele espaço em que as pessoas não têm a mesma função como anteriormente, Não é só uma troca de mão de obra, que é um trabalhador que busca uma organização, uma empresa, uma fábrica, em que você vende o seu trabalho por um salário. Hoje em dia a gente vê que com a nova economia a gente é muito além disso, Então não só servimos como mão de obra, como também pensamos, como também empreendemos, como também somos o próprio negócio. E aí essa transformação, ela traz muitas mudanças. Então a gente vê por causa disso, uma gestão que precisa também se transformar, o papel da liderança. E a nova economia é essa forma da gente ver o capital humano sendo potencializado. A gente está vendo muito termo híbrido, autonomia, flexibilidade, enfim. Isso é tendência ou já é realidade no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo? É realidade, mas também temos visto outras mudanças, Então, o momento da pandemia foi fundamental para que as pessoas tivessem a experiência do trabalho híbrido remoto, que seja por uma obrigação de isolamento. Então isso é um movimento que antes era muito limitado, poucas empresas tinham possibilidade de ter os funcionários trabalhando em casa ou remotamente, e passa a ser mais amplo.
No momento em que as coisas retornam, a gestão também percebe que isso volta, mas várias empresas, né, entenderam que esse caminho era o mais adequado. Então, a gente ainda vê muito do trabalho híbrido presente na vida das pessoas. Quando a gente fala, né, do trabalho escritório, isso, claro que para vários tipos de negócio não é válido, mas veio para ficar. E com resultados que a gente ainda está pesquisando, né? Não temos nada conclusivo no sentido de afirmar que existe um modelo mais adequado ou mais produtivo ou mais rentável. Mas a gente tem visto que muitas pessoas buscam trabalho híbrido porque isso gera o equilíbrio de tempo, de vida, né, de família, e que é bastante, né, favorável, mas nem todas as empresas ainda têm tido essa conclusão e muitas têm obrigado um trabalho presencial que também tem suas vantagens, né? Eu acho que cada empresa precisa trabalhar olhando o seu contexto, as suas pessoas e vendo o que faz mais sentido. Olha só, Lina, eu vejo que a liderança sempre foi muito importante em uma organização. Agora, com a nova economia, ela exige um novo tipo de liderança, Sim. né? O que é que os líderes precisam desaprender ou ressignificar para se adaptar à nova economia? O líder na nova economia precisa ser muito além, né, do que a gente tinha como um papel de um chefe. Então, não é só, né, coordenar tarefas ou, né, contratar e demitir pessoas ou fazê-las cumprir ordens, e sim ser um grande facilitador. Então, hoje o líder precisa facilitar pessoas, facilitar os seus recursos, otimizar os investimentos, entender que determinados custos eles são, né, para crescimento das pessoas, como por exemplo investir em treinamento, investir, né, em práticas que sejam desenvolvimento, porque custa, né? A gente sabe que não adianta só falar sobre isso, mas treinar e desenvolver custa e não é barato quando é de qualidade. E esse líder, então, precisa ter esse lado, né, que vai ouvir as pessoas, que vai trazer, né, algo a mais. Uma gestão mais humanizada? É necessário? Em tese, sim. As empresas são mais humanizadas hoje do que antes, mas eu acredito que ainda tem um gap. Existe um espaço ainda tem a oportunidade de formar lideranças, de fazer algo diferente. Até porque quando a gente fala, por exemplo, de saúde mental, as empresas têm se esforçado muito. Poxa, né, tem um quadro de pessoas com muito estresse, com muitos casos de burnout, o que eu faço? Mas é o líder que está lá para prestar atenção aos sinais, ao que acontece, senão não adianta muito também a empresa, né, achar que vai ajudar na saúde mental se os líderes não estão minimamente preparados para lidar com isso nas equipes. Olha, você tem observado nas empresas brasileiras que está existindo uma mudança? Elas estão prontas para essas mudanças? Elas estão mudando? Ou elas ainda são resistentes à gestão passada? Estão mudando. Eu vejo que, de forma geral, não estou falando, né, de todas as empresas, mas numa média, esse movimento começa por repercutir pelas empresas multinacionais que têm as suas unidades, né, as suas matrizes nos outros países, muitas vezes, né, Estados Unidos, Europa, majoritariamente no Brasil. E a partir disso segue o movimento. E o movimento veio assim pela diversidade, veio assim pela ESG, veio assim por vários, né, formatos e modelos. E aí começa esse movimento que as outras começam a seguir. Eu sou de uma geração que sucesso era você entrar numa empresa, ficar lá anos e anos, até mesmo iniciar a sua vida profissional e finalizar ela ali, com um diretor, enfim. Hoje parece que a ideia de sucesso profissional mudou, né, um pouco. O que significa sucesso profissional para as gerações de hoje, para as novas gerações? Ótimo ponto, Cledson. A gente tinha esse formato de que o sucesso era uma carreira numa empresa só, no máximo duas, né? Inclusive essa expressão, né, do sujar a carteira, né? Isso, exatamente. Também foi passado, né, pelos meus pais. Só que hoje o sucesso profissional, ele vai além disso, né? Talvez você encontre uma empresa muito boa que você vai permanecer o tempo todo.
Mas, diferentemente das outras gerações, as pessoas vão mudar por várias áreas, elas vão passar por diferentes funções, então existe um dinamismo maior. Mas o mais comum é isso, a mudança mais frequente de empresas. Na média, as pessoas têm ficado muito menos tempo do que antes. E não é nem porque ela quer sair. Existe também, claro, né, as pessoas que não vão se satisfazer naquele espaço, então ela muda. Mas também porque as empresas têm sofrido mais mudanças. E nesse sentido, o sucesso agora, né, profissional, ele é muito mais visto de você se sentir realizado, de você entender que você está satisfeito, que você tem um sentimento de realização ao final do dia, que o seu trabalho faz sentido. É entender que você contribui para o valor da organização. É claro, as pessoas têm várias preferências. A gente entende que sucesso profissional para uma pessoa pode ser, sim, salário e benefícios. E está tudo bem. É importante que a empresa entregue isso para essa pessoa. Mas para grande parte das pessoas é que elas sejam desafiadas, que elas cresçam, que elas tenham, né, ali demandas que ela consegue cumprir devidamente. E, enfim, e é isso que falta as empresas olharem, né? Muitos líderes acham que o que as pessoas querem era o que eles querem, mas não exatamente, porque as pessoas têm muitas preferências diferentes. Nos dias de hoje se fala muito, as empresas estão trabalhando bastante para criar uma cultura forte, enfim. Mas, de fato e na prática, o que é cultura organizacional, Lina? É uma boa pergunta. A gente fala muito, né? Igual perfil, né? Você não tem o perfil, não sabe o que é. Então, o que é a cultura? A cultura organizacional é o jeito que a empresa é. É como se fosse a personalidade para o indivíduo, a cultura é para uma empresa. A cultura é única, a cultura a gente descreve, a gente conta como é, mas dificilmente a gente consegue mensurar quantitativamente. Por exemplo, a gente pode dizer que uma empresa é mais formal ou mais informal, que uma empresa é mais transparente ou pouco transparente, e até tentar pontuar isso. Mas cultura, resumindo, é aquilo que quando eu entro naquele lugar pela primeira vez, o que eu noto de estranho. E o estranho no bom e no mau sentido, né? É o que é diferente daquela empresa. Puxa, eu vi que as pessoas se cumprimentam bastante. Puxa, eu percebi que as pessoas se falam pouco, interagem pouco. Eu percebi que tem muitas paredes, parecem barreiras. Eu percebi que o ambiente é mais aberto. Então, pode ser que eu seja mais ouvida ali. A cultura a gente conta, né? A gente consegue dizer características da liderança, do espaço físico, das tecnologias usadas, entre outros pontos. E é aquele jeitão da empresa, né? Então, a cultura é toda essa descrição. Então, a gente tem uma parte mais tangível que a gente observa. Então, a cultura tem esses traços mais físicos, mais observáveis, mas também tem tudo aquilo que vem de dentro da empresa, que nasce dos fundadores, está ali e interfere em todas as decisões da organização. Olha, a gente sempre falava em recursos humanos, né? Então, toda a minha vida profissional, a gente falava lá do departamento de recursos humanos. E parece que esse departamento ele mudou de nome. Acredito eu que até mesmo para a questão de direcionamento da própria empresa, a questão de cultura, enfim. Nessa mudança dessa área, que a gente fala de recursos humanos, o que ela precisa se adequar para esse novo mundo, essas novas gerações, essas novas demandas e essas necessidades que nós temos hoje, principalmente com a geração Z? Muito bom ponto. A gente sempre ouviu, né, esse termo RH, recursos humanos, e ele, à medida que foi sendo entendido como algo limitante, né, ele foi mudando. Por quê? Quando a gente fala de recursos humanos, a gente remete a que um humano também é um recurso. Né? E aí dinheiro também é recurso, tecnologia também é recurso, né? E quando nós, né, pensamos que pode ser pensado, né, em pessoas, gestão de pessoas, ou talento humano, ou desenvolvimento humano, a gente passa a compreender que as pessoas são um elemento ainda mais estratégico, que pode fazer a diferença numa inovação, né? Não existe inovação só com tecnologia, a inovação acontece pelas pessoas, que promovem ideias, que discutem, que crescem juntos. E nessa evolução, a gente tem percebido que a área de pessoas tem tido novas demandas. Né? Se antes a área de RH era responsável, né, por folha de pagamento, por férias, por cumprir obrigações legais,
e contratar, e demitir, e fazer treinamento, hoje em dia a gente percebe que a área de pessoas é dar apoio aos gestores. Então, quem faz a gestão de pessoas não é o RH, quem faz gestão de pessoas são os líderes. E o RH, ou gestão de pessoas, é aquela área que deve dar todo o suporte para os líderes fazerem as pessoas, né, trabalharem de forma, né, otimizada. O RH ele pode observar o que tem de necessidade da empresa e, né, pensar em ações de desenvolvimento. Mas se o líder também não apoia o desenvolvimento, não adianta muito o RH pensar sozinho. O RH é aquele que vai pensar numa remuneração estratégica, mas o líder precisa saber conversar sobre isso. Ele precisa saber quais são as possibilidades, a flexibilidade que ele tem para determinados benefícios, para remuneração variável. Então não adianta só, né, a empresa ter políticas para tudo isso, mas não ter os líderes que compreendem e executam, né, de uma forma que seja, né, a gestão de pessoas mesmo na prática. Muito bom. Lina, vamos tomar um café? Vamos. Eu vou para um breve intervalo, você que está ainda assistindo, não sai daí que rapidinho eu já volto. Você já sabe, né? Conheça a inspiradora trajetória de Cledson Bernardo, que saiu das ruas e se tornou uma referência nacional em liderança ESG. Em seu livro Transformando Desafios em Liderança, Cledson compartilha histórias reais, desafios superados e um método prático para quem busca ser um líder mais ético, humano e de impacto positivo. Transforme seus desafios em força e inspiração. Garanta já seu exemplar e comece sua jornada rumo à liderança sustentável. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. Falei para você que era rapidinho, estamos de volta com o programa Atitude Sustentável SA e comigo, Lina, especialista na área de gente. Lina, me diga, a inteligência artificial ela veio como aliada, eu acredito, né? Mas como isso pode causar um risco para os profissionais? A IA é vista como aliada, mas também como uma adversária, né? Então a gente vê que muitas pessoas se sentem também ameaçadas pelas tecnologias, mas à medida que entendemos que quanto mais próximos ficarmos da IA, melhor será para todos nós. Sim, existem vários estudos que mostram, que aprovam que a IA vai substituir muita mão de obra e que pode ser uma escala grande, ou seja, a gente pode ter até 30% de pessoas que são afetadas pela IA e que de alguma forma são substituídas ou totalmente, né, deslocadas do mercado de trabalho. E isso indica que a gente vai ter desemprego estrutural por causa disso. Mas as empresas também entendem que a IA não veio só para isso, para otimizar recursos, mas também para que a gente tenha, né, um ambiente de trabalho mais produtivo, para que as pessoas possam ser, né, ainda melhores. A tecnologia, não só a IA, né, tem feito isso, tem feito disso, né, muitas vezes, mas eu acho que agora é um novo momento, né? E quando as empresas entendem que é uma restrição ou que ela só veio, né, de alguma forma para entrar no lugar das pessoas, elas podem perder com isso. Então, a gente costuma dizer que a tecnologia, ela torna o humano, né, insuperável. Essa é a ideia. Quanto mais o RH conseguir preparar seus profissionais para isso, principalmente a liderança que precisa entender esse dilema todo, a gente vai ver, né, melhores resultados. Mas ainda não é o que eu tenho percebido, né? Eu acho que a IA ainda é subestimada, eu acho que ainda tem, né, muito espaço para crescer. E os profissionais também precisam acompanhar o ritmo, precisam seguir o que a empresa busca com a IA e encontrar também, né, essas possibilidades. Quais são as competências que hoje um profissional precisa ter para ser relevante no mercado de trabalho atual? Eu diria que a principal competência é a flexibilidade.
que envolve a gente ter uma capacidade de adaptação aos contextos e às mudanças, que envolve novos aprendizados, envolve curiosidade. Então, eu diria que é a principal competência, porque se a gente não está apto, né, às mudanças e ao que vem de novo, a gente fica para trás, né? E as empresas não querem disso. A gente já viu, né, pelas mudanças diversas, que os líderes que não tinham estilo de liderança, né, apropriado, ficam para trás, porque a empresa vai mudar a cultura, né? A gente fala sobre a cultura, que é algo, né, que a gente entende o jeito da empresa, mas a empresa precisa mudar, né? Nós temos novos tempos, nós temos, né, uma nova dinâmica de mercado, nós temos consumidores com características diferentes, a geração Z vem já diferente também, assim como todas as outras gerações tiveram suas características, a gente tem esse novo mercado. O mercado atual, o momento atual, a gente nunca se falou tanto em diversidade, inclusão, equidade, né? Qual a importância das empresas que investem em diversidade hoje, em um momento que a gente precisa dar voz às mulheres, aos negros, aos LGBTs, por aí vai? Qual a importância desse tema dentro do mundo corporativo? A importância total porque, idealmente, a gente precisa reproduzir a população externa para a população interna da organização. Então, imaginem que a gente vai ter, vamos supor, uma empresa de cosméticos, ela vai vender para um público que é majoritariamente feminino, na compra, né, no que se gasta. Mas imagine que a equipe que prepara esses produtos, majoritariamente de homens, não vai dar muito certo, né? Porque qual é a necessidade? Quem que vai utilizar, né? Quem é o mercado-alvo? Então, isso aqui é só um exemplo pequeno de que se a gente não tiver o mesmo público reproduzido do que a gente tem lá fora, a gente não consegue promover os produtos, né, que servem exatamente para quem a gente busca que compre. Mesma coisa se a gente for pensar em classes sociais diferentes. Se é um público de classe social mais alta que faz aqueles produtos e serviços, só que vai atender uma população de renda mais baixa, de novo, não tem a mesma empatia. Então a diversidade e inclusão ela é fundamental justamente para criar soluções mais direcionadas e nem sempre a gente vê isso, né? Só, né, um ponto assim bem específico. O conselho de administração das empresas, quase nunca, né, a gente viu, né, mulheres. Se for pensar 10 anos atrás, grande parte das empresas não tinham nenhuma mulher no conselho de administração. Atualmente a gente tem por questões, né, regulatórias, né, obrigatórias, que tem, né, impulsionado, que tem aumentado ainda a passos lentos. Mas uma visão de uma mulher somente, né, de acordo com, né, o estudo de uns 5 anos atrás da McKinsey, ele já mostrava que a empresa já conseguia ser 44% mais rentável, quando tem pelo menos uma mulher. Mas não é uma mágica, é uma questão de uma visão diferente. Poxa, a gente está olhando para o mercado, mas se a gente só tem uma diversidade de gênero já melhor, imaginem todas as outras diversidades naquele grupo, né, que toma decisões, que observa, que recomenda. Então, é muita diferença que a gente vê para empresas que são diversas genuinamente versus as empresas que não conseguem o mesmo. Antigamente, prosperar ali uma empresa que prosperava era aquela que produzia, que vendia bastante e dava muito lucro. Na economia atual, nessa nova economia, o que é uma empresa que prospera? Uma empresa que prospera é aquela que, além de lucrar, porque o lucro é importante, ela também consegue tratar bem as pessoas internas e externas, é aquela que consegue ouvir as necessidades, é aquela que consegue ser sustentável, porque não adianta a gente também entrar aqui no discurso que ela precisa ser, né, legal com todo mundo, ela precisa ser rentável como um princípio inicial, porque sem dinheiro ela não consegue, né, fazer o que ela quer, né? A sua missão depende desse dinheiro. E mesmo empresa de terceiro setor, né? Organizações do terceiro setor que também vêm com ações sociais, que vêm com propósitos muito relevantes, elas também precisam de dinheiro. Então, o ponto principal é o lucro e a partir dessa rentabilidade é fazer a diferença. Que é fazer diferença para as comunidades que estão no entorno, que é trazer diversidade, que é trazer desenvolvimento para as pessoas, que é cultivar boas lideranças. Então, eu acredito que é um conjunto de fatores.
mas também cada empresa vai ter direcionamentos diferentes. Entendo que algumas empresas, elas queiram, né, se dedicar a algumas causas e outras nem tanto. Mas eu vejo que o papel da empresa vai muito além, né? Porque é muito fácil a gente ver também empresas que lucram, declaram, né, bilhões de dinheiro, né, de receita, de lucro, mas e o depois, né? O que ela faz com isso? E hoje a gente tem de novo essas questões, né, de bastante diferença, mas eu diria que o sucesso de uma empresa é o lucro e depois os outros propósitos. E qual o conselho que você dá para aqueles líderes que querem montar uma equipe para o momento atual da economia, o momento atual dessa economia atualizada, desse momento que a gente precisa estar mais próximo dos nossos colaboradores? É ter pessoas que, né, a gente vai falar diversidade, mas eu diria uma diversidade que nem sempre é vista, que é etária. Então, temos já muitas gerações hoje no mundo, né, nunca se viveu tanto e com qualidade, e o mercado agora precisa começar a atender esse grupo. Então, acho que é o que ainda falta para as empresas, né, pensarem de forma diferente, que vai ser mais heterogêneo. Muito bom. Lina, é um prazer tê-la aqui. Venha mais vezes. Foi muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigada, Cledson. E você que está nos assistindo, não saia daí. Eu vou com um breve intervalo, rapidinho, eu já volto. A saúde ocupacional da sua empresa está em dia? A E+Med é uma empresa brasileira dedicada ao desenvolvimento de soluções empresariais com forte destaque nas atividades de segurança e saúde ocupacional. Quer saber mais? Então acesse emaismed.com.br ou entre em contato com os nossos meios comerciais. E+Med, soluções em saúde corporativa. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Almalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho e projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Estamos de volta com a Atitude Sustentável SA e agora vamos falar da cadeia de fornecimento de produtos que estão nas nossas mãos todos os dias. Gigantes globais da tecnologia, incluindo Amazon, Google, Microsoft e Apple, apesar das suas políticas rigorosas de minerais livres de conflito, estão, segundo investigações, utilizando nos seus produtos mais sofisticados, como celulares e computadores, ouro extraído ilegalmente de terras indígenas na Amazônia brasileira. É isso mesmo que você escutou. A denúncia central é que a cadeia de fornecimento global de ouro é tão opaca que permite que o metal manchado pela destruição ambiental e por violações de direitos humanos seja lavado e integrado aos dispositivos da era digital. O rastro de ouro ilegal é complexo. A base da cadeia é o garimpo ilegal em terras indígenas como o Yanomami, marcado pela violência e a contaminação por mercúrio. Esse ouro é esquentado através de um esquema fraudulento e vendido a instituições financeiras e, posteriormente, a refinadoras no Brasil e no exterior. Nos seus relatórios de minerais de conflito, empresas como a Amazon e Google listam refinadoras como a italiana Kibet e a brasileira Marsan, implicadas em investigações por comprarem ouro de fornecedores acusados de ilegalidades. A contradição é gritante. As maiores empresas do mundo possuem políticas sofisticadas de compliance, mas a presença dessas refinadoras nas suas listas oficiais demonstra uma falha crítica. É inaceitável, mas existe. O Atitude Sustentável SA de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e aprendido sobre o mercado de trabalho do futuro.
Tem dúvidas ou sugestões de pauta? Entre em contato com a nossa produção pelo e-mail produção@atitudesustentavelse.com.br e nos siga também nas redes sociais. Eu te espero no próximo programa. Até lá. Tchau!